santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam e todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos irmãos. Uma grata alegria mais uma vez nos reunirmos de domingo para cultuar o nosso Deus, ao único que é digno de toda glória, honra e louvor. E é isso que nós faremos neste momento. Peço que você, junto à sua família, desliguem os seus celulares, tirem qualquer coisa que possam tirar a sua atenção. Claro, desligar o celular se você estiver vendo pela TV. Caso esteja vendo pelo celular, continue com ele ligado somente na nossa transmissão. Oremos adorando ao nosso Deus. Pai eterno, nós te adoramos na beleza da sua santidade, porque o Senhor é Criador e mantenedor de todas as coisas, ó Pai, e dentro do seu plano perfeito, o Senhor preparou a igreja, corpo de Cristo, lavado e remido através do sangue do Cordeiro, a qual nós queremos render graça, louvor, honra e glória nesta noite, ó Pai. Aceita todo o nosso louvor e toda adoração, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que te oramos. Amém. Agora nós continuaremos adorando a Deus com o hino de número 52, Glória e Coroação. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, glória, glória com glória,
Eu convido que você abra a sua Bíblia agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Eu estarei lendo os versos 11 a 18. Atos 3, de 11 a 18. Diz assim: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e o pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei bem o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Amém. Até aqui, um discurso famoso de Pedro após a cura de um coxo, onde ele mais uma vez apresenta Jesus Cristo, que veio ao mundo para cumprir o que anunciaram os profetas anteriormente. E nós sabemos que através deste cumprimento de profecia é que nós temos acesso com Deus, é que nós somos reconciliados com o Pai por conta do nosso pecado. Isso nos leva a agradecer a Deus e também a louvá-lo por esse feito. Nós faremos isso mais uma vez com uma oração de louvor e gratidão. Deus, os teus planos perfeitos, ó Pai, narrados nas Escrituras, nos demonstram, ó Pai, o teu amor pelo teu povo, o teu cuidado, desde a separação desse povo, a passagem pelo Egito, o exílio, ó Pai, após Jesus Cristo ter vindo, também através dos apóstolos e da igreja que surgiu ali naquele primeiro século e vem até hoje, ó Pai, passando pela Reforma Protestante até os nossos dias, onde o Senhor, ó Pai, ali através de Jesus Cristo, que derramou sangue não só por esses judeus, mas também a todos a quanto os confessam o nome, é que nós te louvamos. Nós te agradecemos e nós, ó Pai, te pedimos que continue a ter misericórdia de nós, cuidando a cada dia de cada irmão, fortalecendo a fé através do Espírito Santo, para que possamos viver todos os nossos dias para a sua glória, através dos nossos atos com os nossos próximos, nosso testemunho, demonstrando a Cristo em tudo aquilo que falamos e agimos, ó Pai. Ajuda-nos, porque sabemos que somos pecadores, mas tendo, ó Pai, o Espírito Santo atuando em nós, temos a plena convicção, ó Pai, de que essa salvação de Cristo Jesus há de permanecer e que nós possamos estar desenvolvendo a nossa salvação com fé, com temor e com tremor. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que mais uma vez te louvamos. Amém. Agora eu convido a nossa equipe de cântico, que também gravou um louvor, falando o quão grande é o nosso Senhor. A equipe de cânticos tem a oportunidade de cantar Grande é o Senhor.
alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Agora mais uma vez, abra a palavra de Deus, agora no Evangelho de Mateus, também no capítulo 3, eu estarei fazendo a leitura dos 12 primeiros versos. Mateus 3, de 1 a 12. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e a limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse é o prenúncio do nosso Salvador, Jesus Cristo, testemunhado por João Batista, a quem nós ouviremos a palavra nesta noite sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Deus. Por isso nós faremos mais uma oração agora de intercessão pela mensagem que ouviremos. Pai, fala conosco através da leitura e explanação do texto, para que essa palavra seja viva e eficaz em nossas vidas e que gere transformação a mim e aos meus irmãos, ó Pai. Usa o teu servo, reverendo Valmir, as palavras, ó Pai, e o Espírito Santo, para que esta palavra venha vivificar a sua igreja e edificar a vida dos irmãos. Que haja entendimento, arrependimento de pecados e transformação de vida através do poder da tua palavra. Em nome de Cristo que te rogamos. Amém. A palavra mais uma vez está com o nosso pastor, reverendo Valmir. Boa noite, meus irmãos amados, povo de Deus, que faz falta aqui na igreja. Estamos aqui gravando mais um culto e nós queremos, neste momento, nos preparar, o momento mais importante do nosso culto, para a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Portanto, peço que você se prepare aí também com a sua família, na sua casa, com reverência, com atenção, para receber o alimento, a palavra do Senhor neste momento. Vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1 de João. Eu irei ler do versículo 1 ao 14. Mas antes de fazer essa leitura, você pode já deixar a sua Bíblia aberta aí. Eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? E como ele é visto pelas pessoas nos dias de hoje? Quem é Jesus e como ele é visto pelas pessoas nos nossos dias? Como será que as pessoas entendem, compreendem quem é Jesus? Por que dessa pergunta? Eu tenho a impressão, meus irmãos, que nós perdemos, talvez não um pouco só, mas bastante, da realidade de quem é Jesus. Eu tenho a impressão que a compreensão que se tem de Jesus Cristo no nosso tempo, e eu poderia dizer no nosso tempo também, porque isso não é uma realidade só do nosso tempo, mas de outras épocas também. A impressão que eu tenho é que a compreensão que nós temos de Jesus é uma compreensão que diminui a sua importância, o seu poder, a sua glória. Você já parou para analisar, para refletir como é que as pessoas neste mundo veem a Jesus?
Quem é Jesus para as pessoas? Quem é Jesus para este mundo? Talvez você possa dar a seguinte resposta: para um mundo, um país ou uma cidade de um contexto católico, Jesus talvez não passe de um personagem que teve uma importância muito grande, uma importância histórica. Talvez até mesmo no meio evangélico, a pessoa de Jesus, a sua importância, a sua grandeza, o seu poder, esteja sendo diminuído dia após dia. Eu fico pensando, por exemplo, como se prega o Evangelho nos nossos dias, em nossa época. A impressão que fica é que o que se dá destaque na pregação do Evangelho é na carência do pecador de que ele seja salvo. Via de regra, salvo algumas exceções, nas campanhas evangelísticas que nós estamos acostumados a ver, qual é a mensagem que fica destacada? Qual é a tônica dessa fala, dessa pregação, dessa evangelização? Você precisa aceitar Jesus. Você precisa ser salvo. Percebem que fala assim, falas desta maneira, mensagens desta maneira, destacam e dão importância mais ao homem, mais àquele que precisa da salvação do que o próprio Salvador. A pregação do Evangelho, muitas vezes no meio evangélico, quando ela acontece, a grandeza de Cristo, a sua pessoa, a sua glória, o seu poder, parece que fica encoberto, de certa forma. Nós precisamos refletir sobre essa pergunta. E a resposta para essa pergunta: quem é Jesus? Porque, meus irmãos, a impressão que fica é que Jesus não está sendo compreendido adequadamente. Porque aqueles que o apresentam, que é a sua própria igreja hoje, talvez estejam falhando em apresentá-lo ao mundo. Em apresentá-lo ao mundo através da sua mensagem, da mensagem do seu reino. Que sim, é verdade. É uma mensagem que visa, que leva a salvação ao pecador, mas ela é antes de tudo. A mensagem bíblica é antes de tudo
a mensagem que revela quem é o Salvador. Quem é Jesus Cristo? Que o mundo precisa saber. Que a nossa sociedade precisa conhecer. Foi assim nos dias da igreja primitiva, a mensagem anunciada. Você se lembra de como João Batista anunciou a mensagem do reino dos céus? De como João Batista apresentou o Salvador? Nós lemos agora, nosso irmão presbítero Pedro, na liturgia, leu o texto lá de Atos, capítulo 3, que retrata a pregação do apóstolo Pedro, uma pregação evangelística, a mensagem do reino de Deus sendo anunciada. E vocês observaram como Jesus foi apresentado para os judeus, para o mundo da época, para aquele contexto. Quem é Jesus e como ele é visto em nossos dias? Aqui no nosso texto, meus irmãos, João, no seu evangelho, nos dá essa resposta. E eu quero destacar aqui algumas verdades de maneira introdutória de como João apresenta quem é Jesus. Observe, por exemplo, nos versículos de 1 a 5, como Jesus é apresentado aqui no Evangelho de João. Ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo. Você, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia essa leitura para você compreender de maneira mais clara. Quem é Jesus? João diz: no princípio era o Verbo, e você sabe que o Verbo é Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero apresentar a resposta a essa pergunta. Quem é Jesus? As Escrituras nos revelam que Jesus é o Filho de Deus. Mas você vai dizer: pastor, mas isso não é novidade. Isso não é surpresa para mim. Todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Sim, é verdade. Mas estamos nos esquecendo de anunciar esta verdade. O Jesus que a igreja tem anunciado, tem apresentado, tem sido um Jesus diminuído. Sim, é verdade, Jesus é o Filho de Deus. E mais, é o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. É isso que João nos revela neste capítulo. Por isso ele inicia esses versos, o capítulo propriamente, destacando a realidade de Jesus antes da sua encarnação. Antes dele assumir a natureza humana, de se tornar homem. E por que João faz isso? Porque ele quer destacar algumas verdades importantes que precisam ser relembradas. João quer destacar, por exemplo, a divindade de Jesus Cristo, a sua deidade. Ele está afirmando aqui que Jesus é Deus.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes da sua encarnação, a sua realidade era esta. Ele era Deus, ele estava com Deus. E, portanto, João destaca a divindade de Jesus. Mas não apenas isso, se ele é Deus, ele é glorioso. Então ele destaca a glória de Jesus. Ele destaca o poder criador de Jesus. Você observou nos versículos de 1 a 4, como João relembra e ensina esta verdade. Jesus, ele tem o poder de criar todas as coisas. O poder criador. O versículo 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 4 ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha a grandeza de Jesus, revelada por João. Agora, pense um pouquinho. Como é que o mundo vê Jesus? Qual é a compreensão e qual é a maneira que o mundo, a sociedade, as pessoas retratam Jesus Cristo? Se não é um Jesus desvestido da sua glória, se não é um Jesus despido de poder, quando enquadra Jesus apenas como um personagem histórico, como o fundador do cristianismo, de uma religião universal. Jesus é muito mais do que isso. E João está nos ensinando e relembrando até mesmo para os crentes esta verdade, este ensinamento. E ele prossegue nos versículos 6 a 9. João vai dizer que este Filho de Deus, ele foi e é tão importante que na história, para que ele viesse ao mundo, fosse apresentado ao mundo, ele foi apresentado pelo último dos profetas, João Batista. E o que João Batista disse a respeito de Jesus? O que João Batista anunciou a respeito de Jesus Cristo não foi um Jesus diminuído, pequeno, humilhado, desprezado. Na verdade, João Batista apresentou Jesus como sendo a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Ou seja, ele revela que ele é a verdade. E por isso mesmo, ele é capaz de dar entendimento às mentes dos homens e mulheres pecadores, de dar a eles o conhecimento, revelando a eles o conhecimento da verdade. Por isso ele diz lá nos versículos 6 a 9, o evangelista João: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João não era luz, João Batista. Mas o João evangelista diz: mas veio para que testificasse da luz, que é Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A verdade para o mundo hoje é uma verdade relativa. Nesse sentido, o mundo é relativista. Não existe verdade absoluta, mas João apresenta esse Jesus das Escrituras, o Filho de Deus, como sendo aquele que é a verdade, que é a luz, que ilumina os homens e mulheres e que os conduz a toda a verdade. Não é um Jesus pequeno, desprezado, desvestido de sabedoria, de conhecimento, da verdade. Ele é a verdade.
É por isso que há o testemunho dele mesmo, aqui mesmo no Evangelho de João, quando é dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o mundo não reconhece esta verdade. O mundo não reconhece esse Jesus como sendo aquele que ilumina as mentes e que conduz homens e mulheres à verdade absoluta e que todos necessitam. E nos versos de 10 a 13, meus irmãos, João anuncia quem é esse Jesus. Ainda. Ele vai dizer agora de Jesus depois da sua encarnação. Ele fala do seu poder para salvar homens e mulheres. Se ele falou no início do poder criador de Jesus, ele fala agora do poder redentor de Jesus Cristo. Ele pode salvar homens e mulheres dos seus pecados. Por isso ele diz nos versículos 10 em diante: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha aí o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quem é Jesus? Como o mundo compreende e vê Jesus Cristo? Como é que o mundo evangélico, o meio evangélico, vê Jesus e anuncia Jesus para este mundo? E o versículo 14 faz uma conclusão perfeita. Diz aí, você pode acompanhar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é Jesus? A resposta é essa. Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós para revelar Deus, o Pai, e a sua salvação. É por isso que o apóstolo João diz aqui, meus irmãos, que o Verbo se fez carne. O que ele quer dizer com a palavra verbo? A palavra verbo, ela é entendida como o termo palavra, o logos, se referindo ao próprio Jesus Cristo. E quando ele faz isso, se referindo ao verbo, ele quer chamar a sua atenção para o fato de que Jesus é Deus, para a deidade de Jesus Cristo. Ele faz isso não apenas no seu evangelho, mas ele faz isso também na sua primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Ele faz também esta revelação, este anúncio a respeito de Jesus Cristo, revelando a divindade de Jesus em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 também. Ou seja, ao dizer que Jesus é o Verbo ou a palavra de Deus, João quer afirmar que somente Jesus pode revelar a mente e o caráter de Deus para nós, para o mundo. Portanto, ele é o único que pode revelar Deus para os homens. Por isso, ele diz no versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Mas
Jesus Cristo, que está junto do Pai, foi quem tornou Deus conhecido entre os homens. É por isso que Mateus capítulo 11, versículo 27, vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é o Filho de Deus que se encarnou com o objetivo de revelar Deus para o mundo e a sua salvação. Isso mostra a grandeza de Jesus, isso mostra que Ele é poderoso. Só Jesus pode revelar Deus. Só Jesus pode revelar a salvação de Deus para os homens. Porque Ele é da mesma essência de Deus, da mesma essência do Pai. Você se lembra? Certa vez, Jesus pergunta para os apóstolos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por isso que eu disse que essa compreensão diminuída, essa compreensão equivocada da pessoa de Jesus Cristo não é uma realidade apenas da nossa época. Desde os dias de Jesus, muitos não compreendiam e nem o reconheciam como Filho de Deus, como Deus encarnado, e portanto não reconhecia a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Olha a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, para os apóstolos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja que a compreensão que o povo tem de Jesus, na resposta que os apóstolos dão para Jesus, é uma compreensão distorcida, diminuída da pessoa de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Ele é Elias, ele é Jeremias, ele é João Batista, ou algum dos profetas. Portanto, Jesus não é Deus, Jesus é um homem, Jesus é uma pessoa. Mas Pedro tem a resposta certa. E no versículo 16 desse texto, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai então dizer que essa revelação que ele teve não foi de homens, não foi do próprio Pedro, mas foi o próprio Deus quem revelou esse conhecimento, essa realidade. É por isso, meus irmãos, que agora João, no seu evangelho, ele está revelando quem é Jesus, ele está anunciando da maneira correta para o mundo quem é Jesus Cristo, e ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo, no princípio Jesus já existia, mostrando a sua deidade, o seu poder, a sua divindade, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João está mostrando que todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus Cristo. Que Ele é eterno. Ele diz que Ele era Deus para enfatizar a sua divindade. Meus irmãos, essa é uma mensagem que nós, como Igreja de Cristo, precisamos resgatar. Nós precisamos refletir como nós temos anunciado a mensagem do Evangelho, como nós temos apresentado Jesus para o mundo, para as pessoas à nossa volta. Que Jesus nós estamos apresentando para as pessoas? É um Jesus semelhante aos homens? É o Jeremias? É o Elias? É o João Batista? E esta é a boa notícia. Apresentar Jesus da maneira verdadeira e correta. João diz, é por essa razão que no versículo 14, ele traz então
esta boa notícia do nascimento de Jesus, mas de uma maneira diferente. João não está enfatizando aqui a humanidade de Jesus, mas ele está destacando a sua glória, a sua eternidade, a sua divindade. Embora ele vá dizer que esse Deus se fez carne e habitou entre nós, o que é verdade. Ou seja, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem, habitou entre nós para revelar Deus e a sua salvação para os homens, levando os homens ao arrependimento. Muitas vezes, meus irmãos, Jesus é anunciado como aquele que está implorando que o pecador abra a porta do seu coração, entre aspas, porque ele deseja habitar no coração daquele pecador. Que Jesus é esse, que está sendo anunciado, que está sendo apresentado no seio da igreja evangélica, muitas vezes, no contexto evangélico do nosso país, muitas vezes. Esse não é o Jesus das Escrituras, este não é o Filho de Deus, este não é aquele que tem o poder criador e o poder redentor e que agora está junto a Deus, o Pai, intercedendo por mim e por você. O Verbo já existia antes da criação do mundo. Ele habitava a glória celestial. Ele via o Pai face a face, mas agora João diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Significa que ele deixou de ser Deus? Significa que a sua glória, a sua deidade foi diminuída? De forma alguma, meus irmãos, absolutamente não. Jesus continua sendo Deus. O verso 18, João diz que o Filho unigênito continua na presença do Pai como Deus unigênito. Ele não deixou de ser Deus pelo fato dele ter assumido a natureza humana, dele ter se encarnado. João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. E eu quero dar a ênfase aqui nessas palavras. Se referindo a Jesus, João diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, junto ao Pai, é quem o revelou. Portanto, meus irmãos, a segunda pessoa da Trindade assume a natureza, ele se encarna e vem habitar entre nós, contudo, sem deixar a sua deidade, sem permitir que sofresse alguma perda, por mínima que fosse, da sua divindade. Então Jesus é o Deus homem. É claro que nós temos dificuldade de compreender essa relação entre as duas naturezas de Jesus, porque nós não sabemos o que é isso. Aliás, apenas Jesus é o único que tem numa mesma pessoa a natureza divina e a natureza humana. É Deus e homem simultaneamente ao mesmo tempo. Isso a nossa mente humana se torna incompreensível, mas não devemos permitir que essa incompreensão, por conta da limitação da nossa mente humana, anule o fato e o ensinamento bíblico de que Jesus é o Deus eterno que se encarnou e habitou entre nós. Portanto, meus irmãos, diante dessa pergunta, quem é Jesus? A resposta é uma só. É o Filho de Deus, que se tornou homem, habitou entre nós, para revelar Deus aos homens e a sua salvação, levando o pecador ao arrependimento. O Jesus que a igreja cristã, que a igreja evangélica deve anunciar hoje, não é um Jesus que se resume num personagem importante da história das religiões. Não é
o Jesus responsável pelo cristianismo, fundador de uma religião universal. Também não é o Jesus que se limita apenas a realizar milagres, curas, sinais, maravilhas. Também não é o Jesus que se limita a uma luta, a um embate com o diabo e que o derrota no contexto evangélico, mas é uma luta que se repete diariamente. Ele precisa estar derrotando o diabo diariamente. O Jesus que as Escrituras revelam para nós é o Todo-Poderoso, é o Deus encarnado. Talvez, meus irmãos, seja por isso também que muitos, ou talvez falar muitos aqui não seja justo, não reflita a verdade, mas talvez seja este o motivo que alguns em nossa sociedade estejam aí a ridicularizar, a ofender, a menosprezar, a humilhar o nome do Senhor Jesus Cristo, como episódios que aconteceram recentemente no meio artístico, no nosso contexto aqui no Brasil. Talvez a causa, a razão disto seja porque a igreja que tem a revelação, que tem esse conhecimento, que sabe quem de fato é Jesus, tenha se calado para o mundo ou esteja anunciando um Jesus que não corresponde ao Jesus Todo-Poderoso das páginas da Escritura Sagrada. Aliás, é o testemunho dele próprio, de Jesus, que vai dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tenho toda a autoridade. Você viu como o apóstolo Pedro, no texto que foi lido na liturgia, chamou a responsabilidade, apresentou Jesus para os da sua época, constrangendo-os ao arrependimento. E como João Batista fez também, como eu já citei para vocês aqui. Mas a pergunta é: como nós temos anunciado esse Jesus? Como nós temos apresentado esse Jesus para o mundo? Ou talvez a pergunta tenha que ir mais profundamente ainda. Quem é o Jesus que você conhece? Como você vê Jesus Cristo? Será que temos nos permitido, nos deixado ser influenciados ou se influenciar pela visão que o mundo tem a respeito de Jesus Cristo? Não, meus irmãos, não podemos permitir. Muito ao contrário, nós precisamos mostrar para o mundo esse Jesus poderoso, esse Jesus que é o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso, esse Jesus que é o juiz e que no último dia virá para julgar este mundo. Que não percamos de vista este ensinamento bíblico a respeito do Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus que se encarnou, habitou entre nós, para nos revelar quem é Deus e nos trazer a sua salvação. A esse Jesus toda a honra, toda a glória, todo o nosso temor e toda a nossa submissão através da obediência à sua palavra. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, que você reflita durante essa semana a respeito desta verdade. Quem é Jesus para você? E como você tem ensinado para as pessoas
apresentado esse Jesus para as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa impactar a sua fé e fazer com que você possa refletir sobre essa verdade e crescer cada dia mais em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Quero fazer uma oração, convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus, Pai Celestial, nós queremos mais uma vez louvar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor por teu Filho Jesus, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, que nos guia, que nos conduz, que morreu por nós, enviado por Ti, ó Pai, para dar a sua vida, para nos redimir, nos salvar. E, assim, executar o plano perfeito da salvação, constituído na Trindade, no Deus Trino, para nos resgatar da escravidão do pecado, das trevas, para a maravilhosa luz, dando a esperança ao nosso coração, dando a alegria da certeza da Tua salvação, ó Pai, e nos fazendo, ó Deus, viver após a nossa conversão, desfrutando das realidades celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós louvamos o nome do Senhor por Teu Filho Jesus, a quem amamos e a quem nos submetemos por meio da Sua palavra revelada a nós, em obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, sustente assim a Tua igreja, que o nosso testemunho seja verdadeiro com respeito ao Filho de Deus, que a nossa mensagem seja fiel, anunciando o verdadeiro Deus encarnado para o mundo, para as pessoas à nossa volta. Pedimos ao Senhor que nos abençoe durante toda essa semana, nos conduzindo pela Tua palavra, iluminando a nossa mente pelo Teu Espírito Santo, nos dando, ó Deus, o renovo, nos dando, ó Pai, mais da Tua sabedoria, do Teu temor, da Tua santidade, para que todo o nosso viver glorifique e honre o nome do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe pela Tua bondade, a Tua misericórdia, no nome glorioso do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam ainda a bênção, meus irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão do Espírito Santo repouse, meu irmão e irmã, sobre a sua vida e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Chegamos ao final do nosso culto. Meu irmão, minha irmã, quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, a vida da sua família, que nos assiste aqui e que juntamente conosco, através deste canal, cultua ao Senhor, através das suas orações, dos hinos, que aqui os irmãos podem ser conduzidos, e através também da palavra do Senhor, ministrada e falada ao seu coração e à sua mente, pela mediação do Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito Santo que habita em nós. Que Deus lhe conceda uma semana realmente como Ele sempre tem feito, não é, meus irmãos? Precisamos reconhecer e agradecer. Deus tem sempre nos abençoado, nos guardado e continuando a fazer a sua boa obra
em nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos corrigindo, nos preparando para o nosso grande encontro com o nosso Salvador. Que Deus assim lhe abençoe e lhe fortaleça. Amém.